Bom, agora a gente está aqui no Alto José do Pinho, no Centro Social Dom João Costa. Eu comecei a estudar aqui, vim para cá com 5 anos de idade. Nós estamos numa instituição que já atua há 52 anos na comunidade do Alto José do Pinho, sempre com foco nessa criança e adolescente e no que a gente pode fazer para melhorar o futuro dela, a relação dela com a comunidade, a relação dela com a família e a relação da família dela com o mercado de trabalho. E aí, Xande, beleza? Meu irmão, me dá o toque aí. Me diz como é que começou a Afoxé Ledegba. Qual foi o ano que começou? Bom, ele foi fundado no dia 17 de agosto de 1986. O Ledegba é uma resistência que sempre foi falado para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Não é que somos uma afoxé que é diferente, então, a gente implementa ritmos. Então, a afoxé tradicional ele sempre toca o ijexá. No Ilê não tem como fazer ijexá. Ele toca samba, toca frevo, toca maracatu, todo estilo musical negro. Estamos no Maracatu Estrela Brilhante, 116 anos de resistência. Estou aqui com a rainha, Dona Marivalda. Eu fico muito alegre e feliz, entendeu? Quando eu vejo o povo tudo vestido, entendeu? Aquela roupa que é feita por mim, tudinho, aquela criança, tudo, eu me sinto feliz. E quando eu vou para a avenida, eu também feliz por mim e pelos outros. O Estrela Brilhante é o primeiro maracatu que tem mulher tocando, ou já teve outros? Não, quando a gente colocou mulher, foi muita polêmica, né? Mas nunca não tinha tido outro, não. O primeiro foi vocês. O primeiro. Minha casa, que eu durmo, me acordo com o maracatu. E ensaia aqui, né? E sai aqui. Quando a multidão está muito, quando chegou os 150 batuqueiros, que eu carrego. Fica tudo aqui na escala. Não, desce. Rua do Rio. Aí toca uma parte e fica olhando. Sabe o que eu fico mais feliz, Dona Marivalda? É que vocês trazem muita gente de fora para desfilar aqui nesse Alto José do Pinho. Trago. Gente daqui e se misturam. Isso faz a sociedade perder toda aquela visão que se tinha de uma comunidade de violência. Vocês estão fazendo um turismo. Isso que era para fazer era o governo, era a prefeitura. Vocês estão fazendo esse turismo, estão trazendo as pessoas para cá, para as pessoas curtirem o Alto José do Pinho, curtir o maracatu. Isso. E nesse bloco a viagem foi pelo Nordeste, mas no próximo a gente vai chegar até o Sul e o Sudeste. Só que antes de sair para o intervalo, eu quero que vocês conheçam um lugar de resistência em Rondônia, com a dica da fotógrafa Marcela Bonfim. Olá, meu nome é Marcela Bonfim, falo aqui de Rondônia. Um lugar especial é aqui. São as beiras do Rio Madeira, que vão até o Amazonas, onde a gente percebe uma identidade muito forte que fala pela cidade, pela região, pela terra. É um lugar especial onde eu habito também e também diariamente vivo com essas contradições. O que é desenvolvimento por um lado de fora, às vezes acaba sendo um grande problema para o lado de dentro. Então é importante observar as paisagens, principalmente desse cidadão que atravessa o Rio Madeira, que é atravessado constantemente por esse famigerado desenvolvimento. Tem a matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão
e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Estação Livre de volta com Abílio Ferreira e Solange Barbosa. Nós estamos aqui falando de cultura negra, resistência, territórios. Nem Aparelho Luzia, nem Museu Afro-Brasil. Nós fomos às ruas saber que lugares históricos de resistência negra as pessoas conhecem em São Paulo. E a conclusão é que esses espaços precisam de maior visibilidade. De cabeça eu lembro bastante da Roosevelt, que eu venho bastante aqui. De lazer eu penso aqui na Roosevelt, porque eu tenho muitos amigos negros também, a gente se reúne, meus amigos negros e brancos, e acho que por enquanto só. Galeria Olido também, é onde eu também tenho coletivos, né, de dança e de expressão corporal. A ação educativa também, onde faço um trabalho coletivo lá com o pessoal da Liga do Funk. Liga do Funk, arte do quê? Liga do Funk, arte do quê? Desse jeito que eu te digo, nosso ponte é construído. Eu lembro bastante quando tem os festivais de música de rap, né? Quando se reúnem as pessoas lá no centro, lá. Negrada também tem que ocupar, tem que buscar os seus direitos. Eu acho que falta divulgação desses espaços de cultura negra realmente. Aqui mesmo, ó, tu não vê nenhuma estátua, nenhum objeto, sabe, de uma pessoa forte, sabe, negra assim. Abílio, já logo no começo do programa você falou que um dos seus lugares favoritos é o centro de São Paulo. Eu queria saber o que foi que você encontrou lá no centro que te ajudou a formar sua identidade? Pois é, né, Cris? A gente vê os jovens aí dizendo que esse último que falou que ele não tem uma referência, né? Eu acho que quando a gente fala em lugar, a gente sempre busca alguma coisa física, algo que a gente possa ver. Mas eu creio que nós precisamos despertar essa ideia de que o simbólico, né, é um lugar, né? Por exemplo, se você olhar o Pix, assim, aquela região, principalmente com aquela correria, aquele ritmo de uma capital como São Paulo, você não vai conseguir identificar ali um lugar de memória negra. Se você não tiver informação de que ali tinha não só leilão de pessoas escravizadas, mas também era endereço também de pelo menos três redações de jornais da imprensa negra paulistana, né? Então você tem tanto a ideia do martírio, do sofrimento, que faz parte da nossa história, mas também as histórias de superação, né? Nós vimos nas duas reportagens que na entrada da Sociedade Protetora dos Desvalidos, o primeiro banner ali é do Luiz Gama, né? Uhum. Ele é vendido pelo próprio pai em Salvador aos 10 anos de idade, é trazido para Santos, sobe a pé a Serra do Mar, né? E depois funda isso que nós chamamos hoje de literatura negra brasileira em 1859, né? Primeira vez na história do Brasil, da literatura brasileira, que uma pessoa se proclama negra por meio de um livro, uhum, né? Solange, São Paulo, você também, esse polo que você se entrega para descobrir lugares e espaços da sua história? É a minha paixão. Primeiro porque eu nasci aqui em São Paulo,
Segundo, porque essas personalidades negras sempre estiveram presentes no meu imaginário. Se você pensar, por exemplo, que o Luiz Gama foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, grande abolicionista que foi. Ele fez um discurso maravilhoso, político, nas escadarias da Catedral da Sé. O escritório dele de advocacia, onde ele se oferecia para atuar em causas de libertação de escravizados, era na 25 de março. Então, São Paulo, para mim, caminhar próprio Teatro Municipal. Ali você tem Carlos Gomes. Carlos Gomes é negro. É um homem negro, tem toda uma história, o pai dele construiu toda uma história musical a partir de Campinas e o filho se consagrou, né, no mundo inteiro. O próprio Largo da Misericórdia, o Abílio falando de tropeiros. Quem eram os tropeiros? A maior parte dos tropeiros eram homens negros. Que bacana, porque eles conheciam os ofícios. E é a nossa história de potência. É a nossa história de potência. E a gente vai ainda falar mais dessas histórias de São Paulo aqui no programa, porque a gente ainda vai fazer um guia negro aqui, só para alguns pontos importantes aqui de São Paulo. É a Caminhada São Paulo Negra. Ela promove um passeio por pontos da capital paulista, que são símbolos de resistência do povo preto na cidade. E o nosso vídeo repórter, o Lucas Veloso, ele foi acompanhar o rolê. Vamos dar uma olhada? E aí, galera da Estação Livre, vem acompanhar com a gente a Caminhada São Paulo Negra. Nós estamos aqui em frente à Capela dos Aflitos, onde é o marco mais importante para o bairro da Liberdade, que ajuda a dar o nome ao bairro, resgatando a história e a memória sobre Francisco José Chagas, mais conhecido como Chaguinhas. Liberdade, emoção, além do meu quarteirão, sair do lugar comum, além do que é chavão. Um arquiteto chamado Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido como Tebas. Ele é um arquiteto que ajudou a construir igrejas no século XVIII e só o ano passado ele ganhou uma estátua aqui no centro de São Paulo. É interessante porque o Tebas ele era escravizado e ele conseguiu alforria com o trabalho dele. Ele construiu fachadas de igrejas como aquela, que é a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Esse trabalho dele de talhar pedra era uma técnica muito rebuscada, que vinha do Congo, então por isso há uma suspeita que ele seja congolês, mas o Tebas ele só começou a ganhar mais notoriedade nos últimos 3 anos. Hoje a gente tem um livro dele e uma estátua, e é uma figura que a gente precisa lembrar e conhecer mais. O meu caminho foi duro, mas eu tenho que contar. A Casa Preta Hub é um espaço da Feira Preta, dos empreendedores. A gente fala que é o futuro, porque é um lugar onde os empreendedores podem fazer podcast, tem estúdios de vídeo. Então é um espaço de potência para a população negra, é um espaço de encontros, de trocas, de negócios, e é um espaço muito potente. Ali tem uma placa super tímida, sinalizando que aqui foi o Pelourinho em São Paulo. Muitos dos nossos ancestrais eram castigados aqui e, dependendo do crime, era condenado à forca. Para quem não sabe, Pelourinho era um mastro de madeira, onde as pessoas eram amarradas e chicoteadas. O Brasil não conhece a África, mas a África sabe bem do Brasil. Aqui é o Marco Zero do hip hop, tem um monumento. Ele fica exatamente nessa lápide, quer dizer, né, nesse chão. Marco Zero do hip hop. O Gui trouxe que a gente tem 7 estátuas de pessoas negras, mas são estátuas menos de 1 metro. Aí você vê uma estátua do Borba Gato que tem mais de 15 metros. E o Marco Zero do hip hop é tratado como se fosse uma lápide, uma pedra no meio da rua, onde ficam ambulantes em cima, e a gente não tem noção dessa história. Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou, mas pra sua informação vou te falar quem eu sou. Meu nome é Taíde e não tenho RG, não tenho SIC, perdi a profissional. Hoje a gente está aqui na presença do Lucas Veloso. O Lucas ele é vídeo repórter na TV Cultura. Repórter de um programa que é muito legal, que chama Estação Livre, que é um programa todo produzido por pessoas negras, que passa todas as sextas às 10 da noite na TV Cultura. E a apresentadora ela é uma mulher muito potente também, que é a Cris Guterres. E é interessante que assim, a Cris é uma dessas mulheres potentes de
de São Paulo. E a gente tem tantas outras, e a gente vê a única estátua de uma mulher negra representando as mulheres negras dessa forma. Uma iniciativa maravilhosa do pessoal do Guia Negro, que está espalhando esse padrão de turismo afro por todo o país. Faz a gente ver pontos da história que são apagados. Para além de ser um passeio turístico super interessante, ele pode ser utilizado como incremento ao currículo escolar. Faz a gente começar a prestar atenção em quem nós somos, na verdade, de onde nós viemos e também por que nós somos assim hoje. Andei até me encontrar, me perdi no caminho, tive que voltar, fui sem guia, na via da emoção, eu fui sem noção, segui o coração sem ver razão, mas não acho que me arrependi, hoje eu posso te dizer que muito eu aprendi. Tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, de descobrir, aprender, de saber a história dos lugares, né? Essa reportagem me lembrou um pouco também dessa questão da música. A música também é um ponto de resistência e se conecta muito com São Paulo, né, Solange? Sim, com certeza. Quando você pensa em Geraldo Filme, por exemplo. Nossa, né? Aliás, eu sou fã de Geraldo Filme. Quando você pensa nas narrativas, quando você pensa de Racionais, né, nas narrativas sobre a presença negra na cidade, a música tem as próprias escolas de samba, né? Quando você pensa num território onde está a Vai-Vai, por exemplo, ou quando você vai para o Nenê de Vila Matilde, ou quando você volta para um Rosas de Ouro, né? Quando você pensa, por exemplo, no samba já no interior de São Paulo, o samba de Umbigada. Então, a música tem esse poder de realmente falar dessa presença negra e do olhar do negro sobre essa cidade de São Paulo. A Bíblia Solange falou de Geraldo Filme, e que foi um sambista, um importante sambista aqui de São Paulo, talvez um dos homens que iniciam aí a história do samba paulista, né? E tem uma relação muito grande com o Bexiga, que é conhecido como um bairro de presença italiana, mas que tem muito da nossa história negra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que você sabe muito. Pois é, o Bexiga nasce no Pix, né? O Pix é o local inicial. Por quê? Ali nessa região desagam dois córregos, o Saracura e o Itororó. Nessa confluência de cursos d'água, né, que é o Pix, nasce o Bexiga. Então ali ficava o Largo do Bexiga. E por quê? Porque eu disse antes que no Pix havia leilão de pessoas escravizadas. Muitas dessas pessoas fugiam, né, e se embrenhavam nas matas às margens do rio Saracura, né? E começaram então a ocupar aquele território ali, conhecido como Quilombo Urbano da Saracura, né? Onde está a escola de samba Vai-Vai. Então o Bexiga tem essa formação inicial. O bairro do Bexiga começa com essa ocupação e depois recebe a imigração italiana, que é a etapa da história da formação do bairro que ganhou maior visibilidade, como normalmente acontece. O projeto Memórias, Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista trabalha para combater o apagamento histórico da população negra ali naquela região. Eles fizeram um mapeamento que já conta com 114 lugares e personagens cadastrados. O nosso projeto se chama Lab Pra Comum, Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista, que a gente chama carinhosamente de Lab Negritudes para facilitar o nosso dia a dia. Não se fala da presença de negros e negras em Santos. É como se a abolição estivesse aqui sem escravidão. A gente quer usar diversas tecnologias, diversas artes, justamente para mostrar a história não contada. Hoje, a gente vai fazer uma visitação em alguns locais, alguns pontos turísticos e locais históricos que também estão dentro dessa pesquisa. Bora no rolê! Esse aqui é o Outeiro de Santa Catarina.
É o marco da fundação da Vila de Santos em 1545, 46. Aqui começam a desembarcar os primeiros escravizados. Você vai começar a partir daqui ter os negros já vivendo nessa região, nessa cidade, e já trazendo seus conhecimentos e trazendo suas tecnologias nos engenhos de açúcar. É um marco também de início da presença de africanos e africanas na Baixada Santista. Bom, agora a gente está aqui na Casa Senzala, que é um dos pontos que está cadastrado no nosso mapa. Eu preparei um espaço alugado e abri as portas para que todos os segmentos da sociedade fizessem parte da cultura. Porque se ela permanecesse só em mim, para comigo, ela morreria. Nós estamos aqui numa área onde foi instalado o quilombo do pai Felipe, né, o rei batuqueiro, e que foi transferido para cá esse quilombo em 1880. Isso aqui era uma mata fechada, cheia de limo. Você não acha que precisaria de muita técnica e tecnologia específica para conviver nesse espaço? A resistência é uma técnica, a técnica da fuga, a técnica do aquilombamento. Bom, a gente espera que vocês tenham curtido o passeio. Todos os lugares em que a gente visitou e as pessoas, elas estão no nosso mapeamento. Para você conseguir acessar, é bem fácil. Você só precisa digitar Lab Negritudes no buscador de pesquisa, né? No caso aqui a gente está na Google. E aí você digitando Lab Negritudes, você já cai no nosso site. E aí você indo lá para baixo, você consegue achar o mapeamento. E aí você cai no site do mapa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura. Quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite, é entretenimento, é cultura, é metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança.
Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Estação Livre de volta, fazendo uma viagem pelos lugares de cultura e resistência negra aqui do Brasil. Redescoberto debaixo de toneladas de terra, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi ponto de chegada de mais de 1 milhão de escravizados africanos. E ao seu redor formou-se uma pequena África, e a historiadora Luana Ferreira fez esse passeio com a gente. Oi, eu sou Luana Ferreira, eu sou guia de turismo e historiadora e hoje eu vou te apresentar a Pequena África. Vem comigo, vem! Desde 2011, a partir da criação do Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana, através de um decreto municipal, a Pequena África entrou definitivamente no roteiro turístico da cidade do Rio de Janeiro. Oficialmente, a Pequena África compreende os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Eu convido vocês a conhecerem o IPN, o Instituto Pretos Novos. Sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, que era o antigo cemitério de cativos africanos. Para nunca esquecer o Holocausto Negro, o grande crime contra a humanidade. Um outro ponto de fundamental importância aqui na região da Pequena África é o Cais do Valongo. Ele foi redescoberto durante as obras do projeto Porto Maravilha para os Jogos Olímpicos de 2016. O Cais do Valongo é um sítio arqueológico de memória sensível. Em 2017, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Por aqui entraram cerca de 1 milhão de pessoas escravizadas. E para a gente fechar esse tour pela Pequena África, onde a gente aliou cultura e história, diversão e reflexão, um lugar fundamental que você não pode deixar de conhecer aqui na Pequena África é a Pedra do Sal. Por que esse lugar tem esse nome? Existiam muitos trapiches com sal aqui durante o período colonial. Esse sal era usado como câmbio. Toda segunda-feira rola um samba aqui super tradicional e esse samba acontece porque aqui é justamente o local de nascimento do samba. Abílio, hoje uma das palavras que a gente mais falou aqui nesse programa é resistência. Qual que é a importância da gente manter esse espaço como o Cais do Valongo para que a gente construa um futuro? Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver, né? Lembrei agora, geral do filme, né? Você fechou aquele segmento ali falando geral do filme, sobre o Bexiga. Eu lembrei de geral do filme porque ele utilizou o samba, né, para contar histórias sobre São Paulo, né, para valorizar, reconhecer, valorizar e preservar o patrimônio cultural que é essa construção numa grande cidade como São Paulo. O espaço urbano tem uma tendência de apagar histórias, né? O espaço urbano é atropelar a memória, é demolir, é construir de novo e tal. E lugares como esses que a gente viu nessas reportagens falam disso, né? De resistência, mas eu também quero lembrar que essa ideia de memória que a gente está falando aqui também é o tempo todo reinvenção, né? Quer dizer, é como disse a senhora lá da Sociedade Protetora dos Desvalidos. A resistência para nós não basta, né? A resistência é como você suportar um ataque, uma situação de opressão, né? Quando o que nós queremos também é, além de resistir, agir, né? Ter uma
uma atitude também de superação, né, dessas questões. Sempre se tem a ideia de que o sul do país é habitado apenas por pessoas com clara descendência europeia. Mas em Porto Alegre, por exemplo, existem vários locais que contam um pouco a história da resistência do povo negro. E a gente foi lá conhecer. Eu sou Matheus Gomes, sou historiador de formação e também sou militante do movimento negro, que foi um ambiente de formação humana, política, intelectual, que me proporcionou ter contato com a história de dominação e resistência que envolve negras e negros no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós estamos aqui na Praça Brigadeiro Sampaio, que é o nome oficial deste local, que nós do Movimento Negro reivindicamos como a Praça do Tambor, porque um dia ela foi o Largo da Forca. Aqui nós tivemos casos, né, de negras e negros que foram enforcados, que foram mortos por lutar pela sua liberdade. E aí vem o Museu de Percurso do Negro para trazer um outro significado para esse espaço, né, com a denominação de Praça do Tambor. O tambor ele expressa a corporeidade do negro, a humanidade do negro, que é o inverso do que nós tínhamos aqui. E esse tambor, especialmente, que é o tambor de sopapo, ele é uma invenção tipicamente gaúcha, do negro gaúcho, dos afro-gaúchos. Aqui, nesse ambiente, era onde ficava o Pelourinho, que ficou em frente à Igreja das Dores. Ela foi construída por negras e negros. No início do século XIX, nós fomos tendo alguns casos que expressavam as injustiças da época. E o mais conhecido dele, que acabou criando uma lenda, na verdade, envolveu o escravo Jósino, que era um dos que trabalhava aqui e foi acusado de roubo. Ele rogou uma maldição para essa igreja, que disse que ele ia morrer, mas não ia morrer carregando o fardo daquela injustiça que estava sendo cometida por ele. Então essa igreja aqui jamais ficaria pronta. Ela demorou mais de um século para ser construída. Ela sempre permaneceu tendo reformas, reparos, né? É uma igreja que está permanentemente em construção. É a impressão que a gente tem aqui na cidade de Porto Alegre. Bom, nós estamos no Mercado Público de Porto Alegre, que tem 152 anos de história. No centro do mercado está instalado, assentado, o Bará. É um orixá que abre os caminhos. Todas aquelas pessoas que se vinculam diretamente à crença de matriz africana vêm aqui ao Bará para depositar a sua fé, colocar uma moedinha, fazer uma oferenda. É uma forma de vincular, né, a história e a continuidade desse espaço aqui com aquele que é o dono dos caminhos, né? A Esquina Democrática é uma encruzilhada que une negras e negros na cidade de Porto Alegre. A história dela remete principalmente à década de 1970, quando aqui começou a ser um ponto de encontro da comunidade negra e principalmente, né, nós não poderíamos deixar de falar de Oliveira Silveira e do Grupo Palmares, que na década de 70 começaram a pensar o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra em Porto Alegre e no Brasil. Porto Alegre, de acordo com o último censo do IBGE, é a cidade mais desigual entre negros e brancos entre as capitais do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, se valoriza muito o que é chamado de tradição gaúcha. Mas dentro desse mundo, existe também várias questões que remetem ao racismo que nós estamos dizendo em alto bom som que não podem ser tradição. O racismo não pode mais ser uma tradição. Solange, nosso programa inteiro é um afroturismo aqui televisivo que a gente está fazendo pelo Brasil. Queria que você falasse mais dessa potência desse lado do turismo.
Exatamente, o afroturismo é a grande tendência do turismo no Brasil e no mundo também, né? As experiências afrocentradas, elas buscam justamente fazer esses recortes, trazer o olhar do turista para a presença negra, através de roteiros que vão se interligando. Você viu que a gente fez Pequena África, a gente foi para o Sul, a gente esteve lá em Santos, e a presença negra se dá na história de todo esse país ao longo não só dos 350 ou quase 350 anos de escravização, mas pós-abolição, contemporaneidade. E nós usamos o afroturismo, nós somos empresários, guias de turismo, que trabalham justamente para trazer para as pessoas essas narrativas da potência da presença negra em todos esses espaços no Brasil. Então, a gente consegue, por exemplo, chegar numa cidade como São Paulo, que dizem que nem tem cultura negra, que nem tem presença negra, e a gente consegue desenvolver diversos roteiros falando de diferentes espaços e presenças dos negros nessa cidade. A gente não pode falar de locais de resistência sem falar de quilombo. Só que depois do intervalo, porque agora a gente vê a dica de resistência negra do jornalista e influenciador Cadu Alvorada, lá do Pará. Oi pessoal, eu sou o Cadu Alvorada e um lugar de resistência negra aqui do Pará, sem dúvidas nenhuma, é o CEDEMPA, que é o Centro de Estudos e Defesa do Negro aqui no estado. Eu, de modo muito particular, sou muito grato assim, ao CEDEMPA, porque foi lá que eu tive meu primeiro contato com a militância e com as pautas raciais, né? E além disso, foi lá onde eu aprendi e entendi que eu sou um homem negro, que estou ocupando a sociedade, estou movimentando também para que outras pessoas iguais a mim ocupem espaços semelhantes ou até mesmo maiores que os meus. Além disso, o que torna o CEDEMPA ainda muito mais importante é o fato de que de lá saíram grandes nomes da luta antirracista. Um desses é a professora Zélia Amador de Deus, que é uma escritora, atriz e doutora aqui da Amazônia. E outro nome super importante é a Nilma Bentes, que é uma outra mulher afro-indígena daqui da Amazônia e que representa muito e é muito orgulho para todos nós paraenses que estamos à frente, que estamos militando no movimento negro. Lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal. Parados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é Metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas. Estação Livre de volta, passeando pelo Brasil Negro com Abílio Ferreira e Solange Barbosa. Há mais de 300 anos, os quilombolas manejam a floresta atlântica e praticam o tipo de agricultura herdado dos povos tradicionais das terras brasileiras. E esse trabalho alimenta muito mais do que as comunidades locais. Deitado na paisagem, na folhagem rolou, pés de uma manhã. Quilombo para mim é resistência, né? É residir naquilo que os nossos ancestrais nos deixaram. Para mim viver no quilombo, para mim é muito bom, sabe? Muito legal, porque a gente conviveu aqui, nasceu, se criou aqui.
A gente gosta daqui porque é um lugar sossegado, tranquilo. Vem até morrer aqui. Com certeza. E a senhora gosta de agricultura, enfim? Adoro. Além de não saber outras profissões, não estudar para outra profissão, então... Nós somos descobertos, reconhecido em 90 como comunidade quilombolas, mas já existente desde 1856. É um bairro onde nós nascemos, moramos desde que a gente nasceu. A gente vive aqui entre as famílias, né, e os filhos. Na minha comunidade, nós temos aí na média de 56 famílias, é um total de 150, 160 pessoas, né? Aqui, nesse onde a gente está, eu costumo dizer que é a horta das famílias, porque aqui vem mãe, vem vó, vem neto, vem nora, vem gerro, vem tudo aqui. Aqui eu tenho 5 qualidades de batata doce. Eu tenho mandioca, eu nem sei quantas qualidades. Tem almeirão, tem couve, tem repolho, tem abóbora, tem verdura. Eu tenho acho que umas 8, 10 qualidades. A gente também trabalha com palmito, banana, o milho, feijão, o arroz. Existe muita diferença, porque a nossa alimentação aqui a gente não joga veneno de tipo nenhum. A gente cultiva tudo saudável, com adubo, com coisa tudo orgânico. E aí o diferencial para mim é esse, que lá na cidade é tudo com químico, né? Essa pandemia nós temos ajudado vários municípios, doando hortas, né, coisas da comunidade para as pessoas mais carentes na cidade. A gente se sente feliz, né, de saber que o alimento que a gente planta aqui vai para as famílias carentes em São Paulo, né, que também precisam, que eles lá não têm essa variedade de coisa que a gente tem aqui. A gente percebeu de alguns tempos, de 90 para cá, a necessidade da gente manter a nossa cultura. E aí a gente conseguiu ensinar para os nossos filhos a cultura que nós já tínhamos, os nossos antepassados. Toda essa gama de conhecimentos, esses saberes inscritos na Roça de Coivara, nesses territórios coletivos quilombolas, eles são essenciais que eles estejam dentro dos muros escolares. Pensar nessa necessidade é pensar em promover uma educação antirracista. Um dos desafios nossos é o registro da nossa terra. Nós temos nossa terra titulado, né? Mas infelizmente nós não é registrado ainda. Eu acredito que é um pouco racismo, né? Eu já digo dessa maneira, porque o quilombo não é visto no olhar de algumas pessoas de fora. Pela escravidão que os nossos antepassados tiveram, eles acabam achando que nós somos obrigados a ser escravos deles ainda. Então eles acreditam que para que tanta terra? As quilombolas, nós somos eu resumo que nós somos uma família, que a gente vive aqui no lugar, que trabalhamos para nós sobreviver e que graças a Deus nós sobrevivemos no que nós trabalhamos. Quilombo, todos fizeram com todos os santos zelando. Quilombo, todos regaram com todas as águas do pranto. Solange, você já esteve no Quilombo São Pedro? Você realiza visitas a esse quilombo? Olha, os quilombos do Vale do Ribeira são realmente um grande espaço de aprendizado. Então, eu gosto de estar circulando lá pelos quilombos do Vale do Ribeira, o São Pedro, Ivaporanduva, Pedro Cuba, Mandira também. As pessoas sempre pensam assim, quando a gente vai para o quilombo, né? Eles têm ainda aquela ideia de um quilombo dos Palmares, de negros fugidos, né? Então a gente coloca para o nosso turista, coloca para aquele visitante que, mais do que isso, é um espaço total e completo de resistência, de produção, de conhecimento e de tecnologia, porque os quilombos são verdadeiras fábricas de conhecimento e tecnologia, por exemplo, a tecnologia agrária que eles praticam.
Abílio, e quando a Solange fala de tecnologia, eu fico pensando que a gente tem inúmeros territórios quilombolas aí espalhados pelo país. E o que essa tecnologia pode nos falar da nossa história de ontem, de hoje e de amanhã? Essa tecnologia, inclusive, nos lembra que os quilombos não estão representados apenas em territórios geográficos, mas também simbolicamente no nosso corpo, né? A Beatriz Nascimento, que nos trouxe esse pensamento, esse raciocínio, né, de que nós somos quilombos em movimento. Por exemplo, para puxar a brasa para a sardinha novamente da literatura, do campo da literatura, nós temos um grupo de escritores fundado em 1980, aqui em São Paulo, chamado Quilomboje Literatura. Quilombo, mais hoje, né, significando uma atualização permanente da ideia de quilombo, uma tecnologia quilombola, né? Isso provavelmente explica a longevidade da antologia Cadernos Negros, que é editada pelo Quilomboje, que vai lançar agora o volume 45. Se é um lançamento por ano... 45 anos. Então, eu acho que o Quilomboje é o melhor exemplo de tecnologia quilombola para a gente pensar A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite, é entretenimento, é cultura, é Metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada.
Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado.
Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite, é entretenimento, é cultura, é Metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite, é entretenimento, é cultura, é Metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias.
Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é Metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é Metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se reinventar. Os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer para valer. E curtir de muitas formas tudo que o mundo das artes tem para nos oferecer. As fotografias que eu faço têm de alguma maneira a ver com o Brasil. De segunda a sexta, 7h20 da noite. É entretenimento, é cultura, é Metrópolis. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade?
Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas você confere no Agrocultura, quarta, 8 da noite.